Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus amigos e amigas, estamos aqui para fazer mais um programa Pergunte e Responderemos. Este programa, o próprio nome já está dizendo, você manda a sua pergunta e nós vamos responder. Eu sempre gosto de lembrar que, às vezes, as pessoas mandam perguntas que não têm uma resposta assim, objetiva na nossa fé católica. E esse programa é um programa que nós queremos exatamente responder perguntas à luz da fé católica. Então, muitas vezes, a gente tem que dar uma opinião, mas uma opinião, né, fica com ela quem quer, tá certo? Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora, como a gente faz sempre, né, que ela passe na nossa frente, que ela guie esse nosso programa, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, meus amigos e amigas, temos aqui já várias perguntas para responder. Então, aqui a pergunta da Sandra. Sou divorciada, não me casei na igreja e me casei novamente no civil. Meu esposo era solteiro, porém já viveu amigado com outra pessoa. Ambos temos filhos no primeiro relacionamento. Podemos nos casar na igreja? Veja, Sandra, se vocês nunca foram casados na igreja, deixa isso bem claro. Se vocês nunca receberam o sacramento do matrimônio, vocês podem se casar na igreja. Quem é que não pode se casar na igreja pela segunda vez? É quem está numa segunda união, ok? Mas quem não casou na igreja, não recebeu o sacramento do matrimônio, ele pode se casar. Poderia até um casal de segunda união se casar de novo na igreja, se tiver, né, uma declaração de nulidade do primeiro casamento no tribunal da igreja. Certo? Muito bem. Por quê? Porque a igreja não considera válido, não é, o casamento no civil. O casamento no civil, ele vale civilmente, ou seja, é para dar ao casal a garantia dos direitos civis. Tanto é que a igreja obriga um casal casado na igreja a casar também no civil, por causa dos direitos civis, mas não vale religiosamente. Compreendeu? Luciana, por que casais de segunda união não podem ser padrinhos de batismo? Bom, essa pergunta, Luciana, toda hora aparece, né? O Código de Direito Canônico da Igreja, que rege a vida toda da Igreja, diz o seguinte: para que um padrinho possa ser, ou padrinho ou madrinha, possa ser padrinho de crisma ou de batismo, precisa 3 coisas. Primeiro, ser batizado. Segundo, ser crismado. Terceiro, estar vivendo de acordo com a fé da igreja. Se um casal, né, de segunda união, ele não está vivendo de acordo com a fé da igreja, então por isso que ele não pode, entende, ser padrinho de batismo ou de crisma. Regina, posso usar a fita do apostolado no momento que eu estou também servindo como ministro extraordinário da Eucaristia? Regina, eu acho que não. Não é que seja uma desconsideração com a fita do seu apostolado. É que você está fazendo um serviço na igreja. E um serviço na igreja é um serviço universal. Ou seja, você não está ali em nome de nenhuma congregação, você não está ali em nome de nenhuma, obra
de caridade, você está ali fazendo uma atividade da igreja. Entende? Tanto assim que a gente percebe nos ministros extraordinários da Eucaristia, todos eles usam um jaleco igual, pelo menos eu vejo isso aqui, né, nas nossas igrejas. Agora, não vou dizer a você que não pode, tá? Por quê? Porque eu não vou dizer que não, porque não tem nada regulamentado que diga que você não possa, tá? Mas eu penso que, pelo fato de ser um serviço prestado para toda a igreja, o melhor é que realmente você use lá a sua fita do apostolado nas atividades do apostolado. Bom, é uma opinião. Não identificar. Minha filha, desde bebê, foi batizada. Foi sempre à igreja com a avó, crismada. E agora que encontrei o verdadeiro sentido de tudo, vamos à missa todo domingo, comungamos e confessamos. Mas ela não reza em casa e não quer rezar o terço comigo. Tenho que forçá-la por ser uma adolescente. Bom, veja bem, eu penso que é muito difícil a gente levar um jovem para Deus na marra, certo? Na marra. O melhor é você ir educando essa criatura com jeito, certo? Agora, faça o possível para você ir educando na fé. Também não pode, eu não vou fazer nada e deixar ela viver a vida dela, não. Vocês são uma família católica, vivem a fé católica, vocês rezam o terço, né? O jovem não gosta muito de rezar mesmo. Se eu dissesse para os meus 5 filhos, ó, quem não quiser rezar, não reza. Eu não sei se todos iam rezar, não. Mas eu obrigava a rezar. E hoje, todos eles rezam o terço. Porque aprenderam a rezar o terço. Então, eu penso que também é preciso a gente, sabe, colocar as coisas de Deus. As coisas de Deus não pode ser simplesmente, não pode forçar, não. Espera aí, vamos conversar. Vamos, entende? E aí é preciso algumas coisas importantes, sabe, gente? Eu escrevi um livro, deixa eu ver se ele está aqui comigo. Eu escrevi um livro que eu chamei de Educar pela Conquista e pela Fé. Antes de você educar, né, pela fé, você tem que primeiro conquistar a pessoa, certo? Um pai que não ama seus filhos, um pai que ofende seus filhos, um pai, uma mãe que briga com seus filhos, não vai conseguir educar seus filhos na fé. Claro, entende? Eu me lembro que um rapaz uma vez me disse, antes de você dizer para o seu filho, né, Jesus te ama, diga para o seu filho, eu te amo. Eu te amo. Entende? O meu amor para você, o meu carinho para você, abre a porta para você amar a Deus. Certo? Então procure saber por que esse adolescente não quer saber de Deus. Ele foi educado na fé? Ele recebeu uma evangelização? Sabe, eu tenho comigo, gente, que um jovem educado na fé, ele nunca fecha o coração para Deus. O que acontece muitas vezes é que o jovem ele não foi encaminhado nas coisas de Deus. Então, não basta só forçar, você tem que conversar, mas tem que também colocar para ele as razões da nossa fé. Aquilo que São Pedro disse, quais são as razões da nossa fé? A nossa fé tem razões muito profundas e que um adolescente muitas vezes não consegue entender. Aí cabe aos pais, lentamente, mas sem perder a perseverança e educando para Deus. Esse é um trabalho que todos os pais têm que fazer. Aproveita essa pergunta aqui, né, para poder estender aí para mais situações parecidas com essa. Joana d'Arc. O que levou a igreja a considerar o aborto um pecado? Joana d'Arc? Um pecado. O aborto é um crime. O aborto é um assassinato de uma criança no ventre da mãe. Não é? O que levou a igreja? Crime. Né? Hoje existem abortos que são feitos com 6 meses de gravidez.
A criança está pronta para nascer. O médico vai lá e mata a criança. Assassinato puro e simples. Entende? Ainda que essa criança tivesse um dia de fecundação, para a nossa fé, é um crime. Por quê? Porque para a igreja, a concepção, num único dia, ali você já tem naquele embrião, que não é mais um óvulo e um espermatozoide. Não, agora é um embrião. Agora é um ser humano que está ali, onde Deus colocou uma alma. Eu sei que muita gente não vai acreditar nisso. Não, é pequenininho, é um pingo d'água não é água. Pingo d'água não é água? Né? Vai examinar uma gota de água, se você ver se ali não tem H2O. O maior geneticista recente, Dr. Jerome Lejeune, né, que descobriu a síndrome de Down. Dr. Jerome Lejeune, uma vez ele era francês, foi chamado nos Estados Unidos para dar um parecer, logo que surgiu o bebê de proveta. Lá por volta de 1970, por aí assim. A corte americana não tinha jeito de decidir se era uma vida humana ou não. Chamaram o Dr. Jerome Lejeune, maior autoridade. Ele disse, é uma vida humana. Porque aí você já tem todos os componentes, toda a mensagem de vida do ser humano. Ponto. Não mexam nessa vida. Um cientista do maior grau. Se você quiser estudar um pouco mais isso, eu tenho um livro aqui, olha, Aborto Nunca. Aborto Nunca. Na capa desse livro aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 netos. Eu só tinha 6 naquela época. Hoje já são 12. E se eles não tivessem nascido? Aqui, o menorzinho aqui, o Joaquim, a carinha dele aqui. Sabe quantos anos o Joaquim já tem hoje? 13 anos. Esse menino que vocês estão vendo aqui, o mais velho, Mateus, hoje já está no 2º ano de medicina. E se as mães tivessem matado essas crianças? É a pergunta que eu deixo para a gente fazer. Miriam, é verdade que Deus permite algumas almas visitar o inferno? Com que intuito? Bom, Miriam, a gente tem narrações de almas que conheceram o inferno. Por exemplo, as 3 crianças lá de Fátima, né? Jacinto, Francisco e Lúcia tiveram visão do inferno. Santa Faustina Kowalska teve visão do inferno. Então, houve muitos santos que tiveram, sim, uma visão do inferno. Agora, para quem que Deus permite isso? Não sei. Né? Então, eu acredito que realmente exista, a igreja coloca isso com muita seriedade. Soraya, o que o termo Inquisição realmente significa? Bom, Inquisição, Soraya, é um longo assunto que atravessou aí muitos séculos da igreja. Eu até escrevi um livro inteiro, ao tamanho do livro, né? Para entender a Inquisição. Não é fácil, e eu nem vou querer, num programa rápido como esse, explicar isso daqui. É um problema que exige um estudo histórico muito profundo, exige uma volta no tempo, né, muito profundo. Agora, só quero dizer 2 palavras. Primeiro, os inquisidores da igreja foram todos eles muito bem escolhidos pela igreja, inclusive vários santos. São Raimundo Penhaforte, São Pio V, né? São Domingos de Gusmão, foram todos eles inquisidores. Agora eu pergunto, será que a Inquisição é toda essa loucura que falam por aí? Não. Houve erros? Houve erros. No contexto da época. Mas essa história em que a igreja colocava gente na fogueira e bruxas, não sei o quê. Espera aí.
Você sabe quem foi que instituiu a pena de morte na fogueira? Foi um rei, um imperador alemão, Frederico II. Ele instituiu a pena de morte na fogueira, não foi a igreja. A igreja nunca colocou ninguém na fogueira. É verdade que quando algum herege contumaz, ou seja, algum herege que não se convertia, né? Então a igreja era obrigada, na época, a entregar a pessoa para o braço chamado braço secular. E por causa disso, muitas vezes a pessoa, pelo Estado, não pela igreja, era levada à morte. Bom, apenas aí uma pincelada. Agora, não basta isso. Leia esse livro se você quiser entender o que foi a Inquisição. Eu baseei esse livro no estudo mais atual sobre a Inquisição, que o Papa João Paulo II fez em 1983, um seminário no Vaticano, com 80 maiores especialistas sobre a Inquisição, né, para a gente entender bem o problema. Alexandre, professor, pode o mundo funcionar sem política? Como a igreja se posiciona? Não, não pode. O mundo não pode funcionar sem política. Todos os países do mundo, todas as organizações do mundo tiveram política. A política é uma coisa boa. A política é a arte do bem comum. Guarde bem essa palavra. O Papa João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos eles disseram a mesma coisa. A política é a arte do bem comum. Quer dizer, o bem comum? Buscar o bem da sociedade. O que não presta e que a igreja condena é a politicagem. Você entendeu? A política, o jeito que se põe a serviço do Estado, a serviço da nação, para resolver os problemas da nação, sem roubalheira, sem corrupção, sem imoralidade. Então, beleza. A política é a arte do bem comum, palavra da igreja. Aliás, é a síntese da doutrina social da igreja. Quando você pega um livro de doutrina social da igreja, eu até escrevi uma síntese de doutrina social da igreja. Esse livro não fui eu que escrevi, foi o Dr. Paulo César da Silva, que ele é professor na Canção Nova, né, no curso de filosofia. Ele tem doutorado e tem mestrado nesse assunto. Dr. Paulo César fez um resumo aqui do que é a doutrina social da igreja. Se você resumir, onde é que você vai chegar? A política é uma coisa boa, para ser vivido por homens sérios, comprometidos com o bem da sociedade, sabe? Comprometidos com Deus, comprometidos com a honestidade, sem corrupção, sem nada. Agora, o que estraga a política é a politicagem. A politicagem. Ao invés de você trabalhar para o bem do povo, você vai trabalhar para o meu bem. É isso que nós temos que alertar o povo. Procure identificar na política quem é o sujeito sério, quem é o sujeito que está entrando na política para servir e quem é o sujeito que está entrando na política para ser servido. Entende? Quem é que está entrando na política para o bem comum, o bem da sociedade, e quem é que está entrando na política para roubar? Está aí. Muito bem. Não identificar. Tenho uma grande fraqueza que é procrastinar. Esse termo hoje está na moda, né? Procrastinar é você empurrar com a barriga. É bem mais fácil de entender, né? Tenho uma grande fraqueza que é procrastinar. Vou me enrolando no meu dia a dia. Olha aí, vou me enrolando no meu dia a dia e acabo fazendo as coisas de forma atropelada. Ou seja, não tem um plano, não tem um programa de vida, não tem uma disciplina. Isso aí é que vai fazendo você, né, procrastinar.
O que fazer para eliminar esta fraqueza? É pecado. Bom, veja bem, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter método. Uma coisa na engenharia que é muito forte, é chamada de organização e método. O que é organização e método? Se você não tem uma organização, se você não tem um método, você bagunça tudo. Entende? Então, é organização e método. Então, organize a sua vida. Organize a sua vida religiosa. Eu vou rezar meia hora por dia. Ou vou ler a palavra de Deus alguns minutos por dia. Organize, certo? Depois, organize também as suas atividades. Você precisa descansar um pouco, então coloca aí as suas atividades de descanso e outras coisas. Faça, se você quiser, um esquema, entende? Tudo isso, o que é o mais importante em tudo isso? Perseverança. Perseverança. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo? Eu tenho um livro que eu chamei de Pecados e Virtudes Capitais. Pecados e Virtudes Capitais é um livro que mostra onde é que estão os nossos pecados. Quais são os pecados capitais? Pecados capitais, a gente tem soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Entende? É que vai fazendo a gente ser relaxado. Bom, outra pessoa que pede para não identificar. Sou jovem e sempre me pergunto, se eu considero que Deus está na minha alma, por que é importante ir à igreja? Falo isso pois meus pais são católicos e sou obrigado a frequentar as missas no domingo. Olha, boa pergunta desse jovem. Por que você precisa ter a igreja? Primeiro, porque a igreja é que nos dá as normas de Cristo para a gente ser feliz. Segundo, que sem uma vida religiosa na igreja, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não tem força espiritual. Entende? Se você não rezar, se você não comungar, se você não viver a sua vida espiritual, você vai relaxando. Deus está na minha alma, sim, Deus está na minha alma, mas Deus pode me abandonar. Opa! Você sabe que entre a nossa alma e Deus, existe aí um inimigo, que se chama demônio, e que tenta puxar a gente para onde? Para o lado dele. E Deus tenta puxar a gente para o lado nosso. Agora tem uma coisa muito importante. Quem é que decide para que lado você vai? Quem é que decide? É você. Tem uma história muito interessante de um ancião, Um jovem perguntou para ele, olha, ô mestre, parece que na minha alma aqui, parece que tem dois cachorros, dois cães ferozes que brigam um com o outro, um é bom, o outro é mau. Quem é que vai vencer essa luta? Aí o sábio diz, aquele que você alimentar. Deixa o outro morrer de fome. Deixa o mal morrer de fome, que aí o bem vai crescer. Agora, se você deixa aquele que é ruim crescer dentro de você, o que vai acontecer? Você vai se tornar mal. Então está aí, é uma decisão nossa. A gente decide a nossa vida. Deus nos dá o livre arbítrio, ou seja, eu faço da minha vida o que eu quero. Nem Deus e nem um demônio pode tirar a minha liberdade. Entendeu? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.